Olá, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, muito boa noite. E dando continuidade às nossas palestras com textos doutrinários, no que se refere à vida em família, hoje vamos falar sobre filhos na visão espírita. É um tema bastante instigante, interessante. Quando falo filhos na visão espírita, temos até aqui uma frase de Marcos, está no capítulo 10, versículo 15, que diz assim: Em verdade vos digo que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. É um texto em pequeno doutrinário de muita reflexão. Pois bem, meus irmãos, vamos iniciar os nossos trabalhos. Farei aqui uma pequena prece, para que a gente busque a melhor sintonia durante o ouvir, do tema de hoje proposto. Então vamos levar o pensamento a Deus, buscar acalmar os corações, os pensamentos, esquecer as dificuldades, as perturbações, tudo que afligir nossos sentimentos. E agradecemos a Jesus, nosso modelo e guia, pela oportunidade bendita de mais uma vez poder participar desse banquete de informações, de esclarecimento a todos nós. Muito obrigado, Maria, Mãe Maria Santíssima, Mãe de Jesus, abençoa nossos lares, hoje e sempre, e que assim seja. Bom, meus irmãos, ao iniciarmos, vamos falar um pouco. Pois é, meus irmãos, vamos iniciar pelo período infantil, Como já bem disse, o nosso tema de hoje é a visão, filhos na visão espírita. Eu queria ler aqui um pequeno trecho, que Kardec nos coloca, já na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala assim para a gente, o período infantil, na verdade, a infância, que todos nós, obviamente, passamos, A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar, ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para sua mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento, se em vez da graça ingênua deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril, e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa a razão porque, ao aproximar-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. E é necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo a que possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que renasce maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentando e secundando pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso,
à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, e por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe foram e formaram o fundo do caráter, durante o tempo em que seus instintos conservam amordoados, né? Ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificar a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Então Kardec nos pontua já, logo no início da introdução, da inocência, da pureza da criança, nessa fase, quando ele faz, né, esse apanhado para nós. E o nosso objetivo específico da nossa noite é: os filhos são espíritos que necessitam da educação e do amor de seus pais, ou responsáveis para progredir, né? Quando eu falo os pais, pode ser pai solteiro, mãe solteira, o avô, a avó, todo aquele que possa contribuir para o progresso do espírito, né? Da criança, no caso aqui específico. E, meus irmãos, quem são os filhos? Como agir com os filhos? Qual o papel dos pais? São reflexões, né, que nós pais, né, nós mães, precisamos fazer. Precisamos buscar essas respostas para que possamos, de fato e verdadeiramente, seguir os ensinos do Cristo. E como bem disse Marcos logo no início, né, aquele trecho evangélico que ele coloca: ora, em verdade vos digo que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Jesus faz essa assimilação, coloca esse contexto pela candura, pela inocência de uma criança. E aí, Kardec nos coloca também para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, que a partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas ideias que lhe formam o fundo do caráter. E só para a gente aqui fortalecer aqui o nosso irmão Kardec também, né? Com concordância, é que muitos espíritos, ainda quando crianças, muito provavelmente em torno de lá pelos 8, 9 anos, é que se corta realmente esse cordão umbilical do plano espiritual no tocante ao tempo de infância da criança, aquela fase realmente da inocência e candura, porque aí passa-se a partir de 8, 9 já a criar a sua personalidade, aí já está para o mundo. Então, ou seja, o mundo já recebe essa criatura de Deus para absorver as informações. E quem são os filhos? Quem são esses filhos? Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus, que traz da sua existência interior, pessoal. Presta bem atenção nisso. Toda criança, já desde pequena, né, podem observar, vocês pais e mães, enfim, os avós que sejam, estão me ouvindo, ou alguém que tem alguma responsabilidade sobre alguma criança e que acompanham isso, percebam que ela já traz isso com ela, né? Os instintos bons ou maus, né? Já de uma vida anterior. E a estudados devem os pais aplicar-se, observar essa criança já quando é pequena. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho.
Já vi casos, situações, né? De alguns pais, algumas mães achar até bonito quando vê a criança dando tapas no rosto do pai, no rosto da mãe, batendo no rosto do seu irmão. Aí acha lindo, né? Aquele ali, a criança batendo já, puxando a orelha, o cabelo do pai. Acha que aquele ali é uma brincadeirinha, né? Ali já é o instinto da criança que já veio com ele. E Kardec nos coloca isso, né? No Evangelho também, no capítulo 14, que diz que espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los sem esperar que lance raiz profunda. O que Kardec quer falar com isso para a gente? Esse capítulo 14. É que nós, pais e mães, temos que observar esses indícios reveladores do germe, já desde pequenininho, os vícios das crianças, né? Aqueles hábitos grosseiros de agressividade, de querer morder o outro, jogar algum objeto, guardar algo, não querer compartilhar com outro irmão, ou querer não compartilhar nada do que é seu ao receber, né? O egoísmo já está ali já impregnado, o orgulho, lá quando pequeno. E alguns pais não percebem isso. Quando já vão ver, o filho já está adolescente, né? E aí fica mais difícil combater esse mal, cortar essas raízes, né? E eu continuo perguntando para vocês, quem são os filhos? Quem são os filhos? Quem são nossos filhos? E aí vou colocar aqui, para nós aqui, um leque de oportunidade de saber. Tem uma irmã nossa que também vai aqui nos ajudar muito, que é a Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida. É um grande espírito, uma grande irmã de muita luz, que fala sobre os filhos deficientes. Quem são esses filhos deficientes? Como é que isso acontece? Por que que nascem? Por que que vêm ao planeta, ao seio de uma mãe, uma criança deficiente? Vamos ver o que nos fala aqui Joana de Ângeles. Se te repousa no berço de sonhos desfeitos um filhinho deformado, amputado, dementado, deficiente de qualquer natureza, esquece-lhe a aparência e assiste-o com amor. Olha o que Joana fala pra gente. Não importa se a criança vem com alguma deficiência, temos que amá-lo. Amá-lo de verdade. Não temos que ter vergonha de nosso filho, de nossa filha. Jamais. E ela continua. Não te chega ao trono dos sentimentos por acaso. Olha que interessante. Ela diz que não é por acaso que aquela criança que vem para o nosso seio, com aquela dificuldade que ela vem, não é a casualidade. Não, é um compromisso. É um antigo companheiro vencido. Suplica ajuda ao desertor, só agora alcançada pela lei divina, pela legislação divina, que nos dá a oportunidade de acolher esse irmão, para que esse irmão também reaprenda e se reeduque e que se desenvolva no progresso da nossa humanidade. É muito bacana esse momento, quando Joana de Ângeles nos fala isso, que devemos aceitar com muita alegria e com muito amor essas crianças, esses filhos com deficiência. E, meus irmãos, temos também aqui outra categoria também de filhos, né? Que esses realmente é o que a gente vê muito por aí, e são esses os invisíveis, às vezes, que você não sabe que eles existem. Vou falar quem são. São os filhos adotivos. Quem são esses filhos adotivos? João Amar de Nazaré, no seu livro Um Desafio chamado Família, ele nos coloca aqui com muita clareza quem são essas crianças e por que elas
tornam-se, muitos deles ficam órfãos desde cedo, por situações e condições que eu não vou aqui colocar, porque cada pai, cada mãe sabe da sua vida, sabe do seu contexto. Às vezes pai quer pai e mãe, às vezes quer mãe e pai, quer pai. Os avós que cuidam às vezes por condições outras, não vou aqui, de forma nenhuma, nem temos condições de apontar a ninguém, mas só compreender o contexto, que o filho adotivo, Deus sinaliza aos cônjuges estar confiando em sua capacidade de amar e ensinar, perdoar e auxiliar os companheiros que retornam, veja bem, perdoar e auxiliar os companheiros que retornam para hoje valorizarem o desvelo e a atenção de outrem não souberam fazer. Eu vou só abrir aqui um parênteses aqui, meus irmãos, nesse ponto aqui. Essas crianças adotivas, se não todos, mas a sua maioria, são crianças que eram para vir ao nosso mundo, eram para nascer e por várias situações ou razões que não justifica-se, foram abortados. Algumas dessas crianças, abortados em tempos outros. E aí, alguns casais, alguns irmãos que não têm filhos, alguns irmãos que não conseguem ter, por razões biológicas e genéticas, buscam, ou não, ou alguns também que já têm filho, mas preferem ter mais um, enfim, e resolve decidir adotar uma dessas criaturas, que não é por acaso. Tudo tem o seu tempo, a sua época, e como deve ser. Deus dá o sinal, para esses irmãos, para esses casais, confiando para que amem de fato, e ensinem esses pequenos. E tem também, meus irmãos, outra situação que é bastante pertinente, ainda, quem são os filhos, quem são nossos filhos, outra categoria de filhos. E essa categoria aqui, ela precisa de um olhar também bem profundo e de uma observação nos tempos de hoje, que estamos vivendo hoje com nossos filhos, que são filhos rebeldes. Será se hoje, nos tempos atuais, a gente tem algum filho rebelde? Alguém conhece alguma família que tem algum filho rebelde? Ou temos dentro de casa e não sabemos disso? Ou não percebemos isso? Ou escondemos isso de nós mesmos? E nossa irmã, Teresa de Brito, num livro Vereda Familiar, nos vai passar agora um ensinamento para que a gente possa aprender um pouco mais sobre isso, O que acontece, como é que a gente lidar, ou pelo menos busca compreender esses filhos, que alguns chamam de filhos problematizados, Algumas mães dizem até perdidos, em alguns casos, Uma vez uma mãe, numa conversa que eu tive com ela fraterna, num determinado dia, ela me apresentou um filho com uma dificuldade ou outra que estava tendo com essa criança e me disse que não tinha mais jeito aquele filho dela. Aí eu falei, mas minha senhora, esse seu filho tem quantos anos? E ela me disse, 10 anos. Aí eu falei para ela, minha senhora, pelo amor de Jesus, como é que a senhora me coloca isso, como mãe, como genitora, dizer para mim que uma criança de 10 anos não tem mais jeito? Não diga isso. E aí, a gente conversou, ela foi orientada, enfim, a criança foi orientada e as coisas foram acontecendo e graças a Deus ele teve jeito sim, Hoje ele já está com a idade de 14, 15 anos já e teve jeito, graças a Deus, Pois bem, filhos rebeldes. O que nos fala Teresa de Brito? Esses filhos problematizados, com certeza, são companheiros provenientes de
desatinadas de experiência ou de região espirituais de sofrimento e de purgação, ou de faixas psíquicas infernais, exatamente para os seus braços e para as suas atenções, uma vez que perante a espiritualidade maior, você se comprometeu em auxiliá-los com tudo quanto estivesse ao seu alcance. Pais e mães, não esqueça, esses filhos rebeldes que vós tem sob seu seio familiar não é por mera coincidência e nem por acaso. Nós nos comprometemos ao vir para cá, comprometemos a receber esses irmãos e cuidar deles. Compromisso, amá-los, por mais que sejam rebeldes e peraltas, temos que amá-los de verdade, tá? Pois bem, já falamos sobre quem são os filhos, quem é os filhos. Vamos falar um pouco também agora, meus irmãos, dos deveres dos filhos. Como é que isso se dá? Como assim, deveres dos filhos? Kardec nos coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, também, o mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. É um corolário da lei geral da caridade e de amor. De amor a quem? De amor ao próximo. Visto que não pode amar seu próximo aquele que não ama o seu pai e sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. E Kardec, meus irmãos, fala isso com muita propriedade e com muita riqueza de detalhe quando ele coloca para a gente aqui. A lei geral de caridade e de amor ao próximo. Ora, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Eu também sou filho. E vocês também são filhos que estão a me ouvir. Como é que eu não vou respeitar meu pai e minha mãe? Se o termo honrar encerra um dever a mais para com eles, que é o da piedade filial. Temos que cuidar dos nossos pais, dos nossos velhinhos. Hoje, os tempos atuais, vejam, e isso me deixa muito triste quando vejo relatos de pessoas que dizem que sabe de alguns casos, que conhece alguém que às vezes sabe, seu pai, sua mãezinha fica lá no fundo do quarto, no último quarto da casa, não há o respeito mais, não há mais aquele dever, né? A gente precisa refletir sobre isso, todos nós. E para a gente fechar aqui essa lâmina também, meus irmãos, uma nossa irmã também, Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, fala uma coisa interessante, da questão da obsessão na infância e na juventude. Acontece? Acontece. E muito. Crianças obsidiadas suscitam em nós os mais profundos sentimentos de solidariedade e comiseração. O novo corpo atenua bastante as torturas que sofreu. Meus irmãos e minhas irmãs, observem seus filhos, o comportamento de seus filhos e busquem diferenciar. Esse termo obsessão, eu vou falar aqui o que seria essa obsessão, essa palavra, é influência. É a influência de um espírito. Como assim? Como é que isso funciona? É como se houvesse uma influência de uma segunda pessoa nessas criaturas pequenas, de um espírito buscando dificultar a sua passagem aqui, desviar os seus caminhos, fazer com que não respeite os seus pais, a sua família, que fiquem criaturas realmente embrutecidas, né?
e criando nisso dificuldade para você pai e mãe. E agora, meus irmãos, vamos partir também para outro princípio, que é principais problemas na infância e na juventude. Será que existe problema nessa fase, meus irmãos? Nessa fase da infância e na juventude? Eu vou elencar aqui 3 situações que são mais atuais, então aí na nossa casa, no nosso cotidiano. Por exemplo, a questão da agressividade. Precisam observar os seus filhos, precisam buscar esse entendimento através do diálogo, através de atividades que possam contornar essa situação. Outra coisa também é viciação alcoólica, bebidas alcoólicas. Evitem, por favor. Eu conheço casos também, que já me relataram aqui uma vez, casos de que os pais, né, mandam as crianças ir buscar cerveja na geladeira, mandem comprar bebida, mandem comprar cerveja. É totalmente equivocado, né? Não é assim que deveríamos, como pais e mães, agir, né? Mandar as crianças utilizar, porque já vai criando o hábito do álcool, já vai tomando um golezinho ali, né? E já vai acaba se viciando o álcool. E drogas também, é outro fator também bastante importante, né? Ter o cuidado com relação às drogas que está aí nas portas, nas escolas, em nossa rua, nas esquinas aí. Em todo canto tem droga. E Kardec nos coloca também para a gente, no Livro dos Espíritos, na pergunta 208, o papel dos pais na educação dos filhos, né? Ele coloca para a gente: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Então, Kardec pergunta para os espíritos se há alguma influência dos pais sobre o filho após a sua nascitura, após ele nascer, durante o seu desenvolvimento. Será se existe, pessoal, alguma influência? E aí a resposta vem para Kardec através dos espíritos, que diz assim: ao contrário, bem grande influência exercem, conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros, pois, bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos, pela educação, pela moral. Ou seja, constitui isso uma tarefa. Tornar-se culpados se vierem a falir no seu desempenho, meus irmãos. Eu vou até repetir o finalzinho aqui, para ficar claro para nós, que ele fala assim para a gente, né? Que os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos, pela educação e pela moral. Tornar-se culpados se vier a falir no seu desempenho. Então, fiquemos atentos a isso. Temos essa missão dessa paternidade, né? E também maternidade, como pai, como mãe, ter esse cuidado com os nossos. E aí, meus irmãos, para a gente finalizar aqui o nosso trabalho de hoje, vamos também aqui ter uma colaboração importante de Emmanuel no livro Consolador, que ele fala também da obrigação sagrada dos pais espiritistas, né? Que obrigação sagrada é essa? Ele fala para a gente que os pais espiritistas devem ministrar a educação doutrinária de seus filhos, ou podem deixar de fazê-lo, invocando as razões de que, em matéria de religião, apreciam mais a plena liberdade dos filhos. O que ele quer dizer com isso? O período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante para todas as fases educativas. E os pais espiritistas cristãos não podem esquecer seus deveres de orientação aos seus filhos. Nas grandes revelações da vida, em nenhuma hipótese, essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. Bom, eu quero deixar aqui bem claro para vocês, meus irmãos, que não devemos obrigar o filho
a seguir religião A, B, C ou D. Não. Agora, como pai que somos, né? Cristãos, né? É uma obrigação sagrada, como ele coloca aqui pra gente, né? Dos pais espiritistas. Ou seja, nós pais temos uma religião. A gente sabe disso, sabe o que eu estou falando, né? Podemos ter uma religião católica, umbandista, espírita, evangélica, budismo, islamismo, que seja qual religião for. Precisamos orientar os filhos já para ter já um norte, uma orientação espiritual desde cedo. A criança não pode ficar solta, não pode ficar divagando fora das educações religiosas. Tem que tornar um cristão, tem que ter um segmento religioso, buscando a verdade, para ter uma vida com moral, uma vida com sentido, para que se torne um adulto realizado, um cristão. Então, meus irmãos, com isso a gente finaliza mais uma vez nessa nossa conversa. Como eu falei para vocês, são 6 palestras, né? E a gente vai aí aos pouquinhos conversando, estou dando uma sequência nos temas. E vou finalizar aqui com a frase de Jesus, né? Que está lá em Marcos, né? No capítulo 10, versículo de 13 a 16, que fala assim: Deixai vir a minhas criancinhas. Deixai vir a mim as criancinhas. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade. E que Jesus esteja conosco, hoje e sempre.